TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos à primeira reunião aqui da Santa Ceia do Senhor. E que Deus os abençoe rica e abundantemente. Espero que você receba essa palavra com alegria. Hoje vamos trazer aqui também o desfecho daquele propósito de Isaías 43, 26. Já temos vários testemunhos. Eu creio que você na sua vida também vai viver em o nome de Jesus Cristo. Sente-se, por favor. Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. E ela está escrita no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos lá. Palavra simples, mas que vai nos fortalecer. Diga graças a Deus. Atos dos Apóstolos, fica lá no Novo Testamento. Você vai passar pelos Evangelhos e aí você vai chegar no livro de Atos dos Apóstolos. Quem precisar de ajuda, os obreiros vão até você. Enquanto eu falo, os obreiros vão andando pelo salão para ver quem precisa de ajuda. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Qual capítulo, irmã Thaís? Capítulo de número 27 e o versículo de número 9. Atos 27, 9. Você que trouxe a Bíblia e precisa de ajuda, levanta a sua mão, os obreiros vão até você. Igreja, eu quero te contar algo importante. Eu quero ensinar você aqui nessa manhã a importância de permanecer naquilo que Deus te mandou fazer. Eu tenho pregado isso aqui com frequência. Na sexta-feira nós demos início ao curso Fé. E muitos de vocês vieram aqui na sexta-feira. Mas hoje eu vou pegar no seu pé para você estar aqui realmente realizando o curso Fé. Que curso extraordinário. E como foi bom a gente já começar essa primeira lição hoje. Mas deixa eu trazer para você o que a gente vai ver agora. A gente vai ver o apóstolo Paulo, que foi entregue para ser um prisioneiro. Presta atenção. Ele foi enviado para a prisão e tinha que haver um transporte, porque ele ia para a Itália, e aí então o processo foi um pouquinho lento. E nessa história toda, eles vão entrar num navio, junto com esse navio vai ter carga, vai ter prisioneiro, vai ter o centurião que estava cuidando dele e o dono do navio que ia guiar. Só que a viagem não acontece como eles gostariam. Vamos ver isso aqui? Versículo de número 9. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Igreja, olha aqui para mim. Eu quero que você guarde bem o que eu vou te falar aqui agora. Paulo, naquele navio, não era o grande apóstolo Paulo. Ele era só mais um. Muito pelo contrário, ele era um prisioneiro. Quando as pessoas começaram a ouvir Paulo, ninguém deu crédito. Eu preciso te contextualizar que essa viagem já tinha sido atrasada. A viagem não ocorreu como eles gostariam. Ela foi atrasando, aí teve um dia que o mar não estava bom, esse era o mar Mediterrâneo, não estava legal. Aí eles foram ficando para trás. O que aconteceu? Eles entraram num período da estação do ano onde viajar não era seguro. Ou seja, a viagem atrasou a tal ponto que a viagem, a partir daquele momento, já não seria mais segura. Tanto que eles vão falar de parar em determinado porto para poder passar ali o inverno, mas eles falam, bom, esse porto não é bom, porque
ele é aberto, a gente vai morrer de frio e tudo mais. Então, a coisa começou a desandar. E Paulo, que era uma pessoa espiritual e andava com Deus, ele sabia o que ele ia enfrentar ali. Mas eu pergunto para você aqui uma coisa. Paulo, naquela ocasião, tinha testemunho? Não tinha. Ele era um prisioneiro. Às vezes, olha aqui para mim, ó. Você tem vergonha de falar de Jesus para alguém? Porque você é muito pobre. Você tem vergonha de falar de prosperidade? Porque você nem casa própria tem. Às vezes, você tem vergonha de algo que você está vivendo, porque você não tem testemunho. Mas eu preciso te ensinar uma coisa. Não é sobre testemunho. Nós não precisamos e não devemos pregar o testemunho. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho palavra para dar. Paulo, quando ele se posiciona ali no meio, ele fala, pessoal, o negócio é o seguinte, Paulo não ficou com medinho do que iam pensar dele. Paulo falou assim, eu tenho que ser o servo de Cristo que eu sou em todos os lugares. Paulo não era só o cara que curava os enfermos, que ajudava as pessoas, que pregava Cristo. Só quando ele estava, como eu posso dizer, como ele mesmo dizia, ele dizia que sabia estar com a prosperidade e também sabia estar sem nada. Paulo, ele dizia que sabia habitar com muito e sabia habitar com pouco, porque quem o sustentava era Deus. Mas muitos de nós, quando a conta fica no vermelho, quando acontece uma briga em casa, quando acontece uma desavença, quando tem algo que vem contra você, você já logo perde a fé. Paulo sabia viver tanto no muito quanto no pouco, como ele mesmo dizia. Então isso não abalava a fé dele. Ele estava indo para a prisão, estava indo ser preso, mas mesmo assim ele continuou dando a palavra. Pessoal, o negócio vai ser sério. É melhor a gente embarcar por aqui, ó, é melhor a gente atracar a coisa aqui e vamos aguardar. Mas aí o que acontece? Claro, né? O que as pessoas olharam? Um prisioneiro me dando ordem. Você acha que eu vou dar crédito para esse cara? Foi o que o centurião pensou. O centurião é quem estava cuidando dos prisioneiros. E você vai ver aqui que coisa forte que vai acontecer. Aqui tem grandes revelações para nós. Agora no versículo de número 10, já falamos, mas vamos repetir aqui, ó. Dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo, como ele tinha comunhão com Deus, ele já advertiu, pessoal, a coisa não vai ser legal. A gente vai sofrer, em outras palavras. Mas e o centurião, no versículo de número 11? Mas o centurião cria, ou seja, ele acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. As pessoas que não têm fé, dificilmente elas vão dar crédito para quem é da fé. Então você não tem que se espantar porque alguém não ouviu o que você disse, alguém não falou, alguém não entendeu o que você falou, isso é o esperado. Muitas pessoas às vezes não falam de Jesus, não querem falar, não querem mostrar até que são crentes. Não, eu vou ficar bem quietinho, eu vou ficar na minha, porque depois vão começar a me cobrar. Se eu falar que eu sou crente aqui, vão começar a me cobrar uma santidade. Vão começar a me julgar. Ué, mas tem alguma coisa errada então. Ou então, se eu não der certo nisso que eu vou fazer, eu vou envergonhar o meu Deus. Isso é um pensamento totalmente errado. Quando Jesus estava partindo, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse isso só para alguns, ele disse para todos. E ele disse para a gente fazer as mesmas obras que ele faria. Curar os enfermos, expulsar demônios. Isso não era só para o pregador. Isso era para todos que creem nele. Quem aqui crê em Jesus? Então se você crê, essa missão é para mim e ela é para você. Pastora, mas eu não tenho dom de pregar. Mas não estou falando da pregação de um altar. Eu estou falando de você viver uma vida que vai pregar mais do que uma pregação. De você dar o seu testemunho de comunhão com Deus. Mais do que mostra a sua vida. Presta atenção aqui em mim, ó. Então veja, olha o que ele está dizendo aqui agora. Ele estava confiando, o centurião, ele confiava mais no piloto. Agora eu quero trazer para outra parte aqui agora, ó. Às vezes,
o pastor ele é usado por Deus para te dar uma palavra. E aí você acha bonitinho, acha legal, fala, nossa, que benção. Mas você prefere crer no piloto. Você prefere crer nos dados que saíram no jornal. Você prefere crer em algo de alguém que nem é da fé te disse e você acreditou mais. Você prefere crer no seu chefe. Você prefere crer em alguém mais experiente até do que o próprio pastor. Ah, mas o pastor não sabe nada disso. Mas uma coisa, independentemente se é o pastor ou quem quer que seja, se a pessoa tem comunhão com Deus, dê ouvidos a ela. Deixa eu prestar atenção no que essa pessoa que tem comunhão com Deus tem para me falar. E aí eu vou ouvir. E aí eu vou colocar isso e vou ver o que é certo a gente fazer. No versículo de número 12, olha lá o que vai ensinar, ó. E como aquele porto não era cômodo para invernar, ou seja, eles iam passar o inverno ali e não ia ser bacana, porque aquele lugar não era bom. Ele era muito aberto e eles iam sofrer. Os mais deles foram de perecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. Qual a ideia que o piloto experiente teve? Não vamos parar aqui, não vamos atracar aqui, porque aqui é difícil pra caramba. Na hora que vier o frio nós vamos sofrer. Só que Paulo falou que na viagem eles iam sofrer. Paulo tinha alertado uma coisa que o piloto não concordava. Falou, se a gente seguir, nós vamos sofrer. E o piloto, se a gente parar aqui, nós vamos sofrer. Vai vendo. E aí então, o pessoal falou, vamos embora. E Paulo? Tem horas, igreja, que a gente tenta convencer um familiar. Só que a pessoa prefere ouvir o piloto. Ela prefere seguir o caminho dela. Eu sei o que eu estou fazendo. E às vezes até fala assim, ó, eu sei o que Deus me disse para fazer. Ela até usa essa palavra. Eu sei o que eu estou fazendo, pode ficar tranquilo. Paulo era o único que era a figura de Cristo naquele lugar. E as pessoas não deram crédito. E posso te contar um segredo? Até hoje é assim. Até hoje, muitos de nós somos assim. A gente prefere ouvir o piloto, a gente prefere ouvir alguém que tem experiência. A gente prefere, a Bíblia diz que no momento da nossa dificuldade a gente tem que se comunicar com os santos. Mas a gente prefere se comunicar com alguém que está passando pela mesma luta que a gente. Já viu que é assim? Ai, estou enfrentando uma batalha, deixa eu falar com fulano para ver como é que ele venceu. Deixa eu falar com a ciclana para ver como que ela venceu. Mas não tem nada de Cristo na vida daquela pessoa. Ou pode até ter, mas você quer ouvir alguém que teve ou está tendo a mesma experiência que você, às vezes sabe para quê? Não é nem para conselho, mas você quer ter um afago na alma, sabe aquela coisa assim? Ai, tem alguém que vive o mesmo que eu. Mas a gente não precisa disso para vencer. A gente precisa crer. Crer na palavra que Ele nos deu. Aí, nessas horas, o diabo entra. Ele vai preparar pessoas que se dizem até de Deus para te dar um conselho fora da palavra. É loucura isso. É o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Pessoas que vão aconselhar nos seus achismos. Quantas pessoas me procuram? Eu atendo um trabalho de mulheres. Quantas mulheres eu já atendi? E mulheres que quando ela vai contar o caso que ela está vivendo no casamento, qual é a minha vontade? A vontade da Thaís é falar assim, ó, larga esse traste e vai embora. Essa é a minha, a vontade que eu queria falar para ela. Mas eu não posso falar o que eu acho. Eu tenho que falar o quê? Das Escrituras. Falei, irmã, eu já vi muito casamento igual o seu ser abençoado, ser restaurado. Porque seguiram na palavra. E eu vou e abro a Bíblia para essa pessoa. Quem convence alguém? O Espírito Santo. A minha missão, a nossa missão, a sua missão é dar a palavra de Deus para alguém que está passando por qualquer situação. Mas não, aí você, não, eu preciso, você quer ser o Deus, né? Você quer ajudar ela com conselhos mirabolantes. Não, não faz isso não. Paulo, quando eles viram que a viagem começou a prosseguir, o Paulo tinha falado para ficar, o Paulo fica quieto. E fala, eu estou com Deus. Deus está comigo. Então, e o Paulo, olha aqui para mim, o Paulo já estava em jejum.
Você vai ver daqui a pouco que a comida vai acabar. A luta vai ficar grande para aquele pessoal. Porque eles foram desobedientes à palavra de Deus. Quando é que a luta fica severa para nós? Pode ter certeza, foi algum momento que a gente desprezou a palavra. Pode reparar. Foi algum momento que a gente escorregou ali na casca da banana mesmo e foi embora. A gente escorregou porque a gente não focou, distraiu, a gente saiu da direção divina. E aí o que aconteceu aqui, ó? Eles foram embora, versículo de número 13. Isso, olha aqui, antes da gente continuar, você vai ver aqui agora, olha aqui para mim, ó. Que o piloto vai se achar o cara. Ele vai achar que fez a coisa certinha, quer ver? E soprando o vento sul, brandamente, repete comigo, brandamente. Lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Olha aqui para mim, ó. Eles foram costeando Creta, e o vento era tranquilo, estava tudo favorável. Vamos descer lá para o sul da África, e quando a gente estiver descendo vai dar tudo certo. E olha lá o vento, ó, tá vendo como eu sou experiente? Às vezes, a pessoa que decide sair da palavra, ela aparentemente vê e parece que Deus está com ela. Eu já preguei isso aqui também. O diabo sabe fazer a coisa, pessoal. A viagem parecia que ia ser show de bola, que ia dar tudo certo. Eu imagino o centurião olhando para o piloto, ó, nota 10, ó o doido lá falando que ia dar tudo errado. Às vezes vão te chamar de doido. Às vezes vão chamar você como é que é? De radical. Às vezes vão chamar você de doido porque aparentemente tudo parece vingar. Mas você tem a palavra. E olha aqui para mim, o que aconteceu? Ó, versículo agora de número 14, a coisa vai mudar. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euraquilão. Sabe o que é o Euraquilão? É um ciclone. Veio um vento, mas tão forte, e eles estavam com a vela erguida. Aquilo então potencializava o problema. O barco já não tinha mais para onde ir, ele estava sendo levado de um lado para o outro. Estava indo em direção a bater numa ilha. E eles então começaram a já separar, como se fosse um bote salva-vida. Vai vendo. A única coisa que eles tinham. E aí eles começaram a ficar desesperados. Vamos avançar para o versículo de número 18. No versículo de número 18, a Bíblia diz assim, ó. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Igreja, olha aqui para mim, ó. Esse é o perigo de quem sai da palavra. Pastor, eu não estou entendendo, eu estou te explicando então. Olha o perigo de quem sai da palavra. Ela sai da palavra, ela para de praticar aquilo que Deus mandou ela fazer ou deixar de fazer. Ela começa a olhar a Bíblia com outros olhos. Ela começa a enxergar, ó, como eles enxergavam Paulo. Ah, mas isso aqui é muito antigo. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui já passou. Mas isso aqui não vira mais. Não, aí você começa a olhar para a palavra do jeito que eles olharam para Paulo. Só que você também está numa viagem. E nessa viagem nós vamos enfrentar tempestades. Só que a gente aprendeu que quando Jesus está no barco, nós temos que acordar Jesus. Não deixar ele dormindo, não. Como os discípulos fizeram quando eles enfrentaram a tempestade. E Jesus estava lá dormindo. Jesus, acorda! O Senhor não se importa que a gente vá perecer? E Jesus então acalma o vento e a tempestade. Paulo era a figura de Cristo naquele lugar. Nós temos que ser a figura de Cristo em qualquer viagem. Quando nós estamos no caminho que Deus nos orientou, nós temos que estar sempre na palavra. Escuta o que eu estou te ensinando, para você nunca mais esquecer. Como eu estava dizendo, o perigo da viagem sem Jesus é esse. Aparentemente, você toma uma decisão, eu acho que eu vou deixar de ser dizimista, ó, tá vendo? Eu estou vendo um monte de gente falando que não vira nada, que isso aí é coisa do Antigo Testamento. Eu vou começar. Aí depois você conversa com quem parou. Você vai ver que a viagem aparentemente nada mudou, foi até favorável. Tá vendo? O pastor pregava lá, tudo mentira. Estou dando um exemplo aqui disso, mas você está entendendo o que Deus está falando com você.
Tá vendo? Eu comecei a voltar a fazer aquilo lá, não virou nada. Não tem problema nenhum. Só que uma hora o ciclone se levanta. Uma hora vem aquele vento contrário. E não vai ter nenhum recurso, nem vela, nem nada que você possa colocar para que vai te ajudar. Eles vão ter que voltar e recorrer ao Paulo. Aí o que acontece? Vai bater o que na vida de quem está sem palavra? O desespero. No desespero, o que eles começaram a fazer? A Bíblia diz que eles começaram a jogar no mar. E aliviar o navio. Eles começaram então a jogar as cargas. Carga era dinheiro. Carga era isso aqui, O desespero foi tanto que eles não estavam nem aí se eles iam dever alguém, se eles iam ficar devendo o mundo e o fundo. Eles estavam cegos de desespero, a gente só não quer morrer. E assim é o que acontece na vida de quem abandona a palavra. Na vida de quem abandona o que Jesus falou. E eu não estou falando só de... Às vezes a gente fala assim, a pessoa que está ouvindo, ela pensa, tá vendo, é só por causa desse assunto. Mas não é. Por exemplo, quando você abandona a seguinte palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando você despreza ela e começa a olhar só para a casa destruída, você já está escolhendo seguir o piloto. Quando você deixa de crer que pelas feridas do Senhor Jesus você já foi sarado, que a cura já te pertence, quando você pensa que a genética, porque vovó teve, porque mamãe teve, é maior, você está dando ouvidos ao piloto, vai dar errado. Não é para você dar ouvidos ao piloto. Escuta aquele que representa Cristo, que está na palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. O desespero foi batendo de tal maneira, e olha só, e é interessante porque o barco agora, ele vai ficar à deriva, né? Eles vão parar de remar, eles vão largar a mão, e vai deixar o vento ir e levar o barco. E com a pessoa é a mesma coisa, ela vai deixando, até canta, deixa a vida me levar. Tá vendo? Aí são pessoas que saem dos caminhos, saem da igreja, sai da onde ela podia ser alimentada, sai de onde ela poderia estar ouvindo ainda a voz do Paulo. Então ela prefere agir do jeito dela, vai se endividando, vai fazendo, eles estavam se endividando ali, estavam jogando coisas que não eram nem deles, as cargas que eles levavam. Para piorar o desespero, olha o que eles vão fazer agora, no versículo de número 19. E é o terceiro dia é bem simbólico, né, nas escrituras. Nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Sabe o que era a armação do navio? Eram os itens básicos para a sobrevivência. O que poderia fisicamente ajudá-los de um naufrágio, eles também deram fim. Então jogou lá corda, suprimento, boia. Olha que loucura. Eles começaram a jogar fora. Não, joga tudo fora, joga. Para ver se a coisa fica mais leve e a gente consegue chegar. É o retrato de muita gente. Ela pensa que se desfazer do casamento é que vai ajudar ela a ser feliz. Ela pensa que se desfazer de uma pessoa é que realmente vai fazer ela feliz. Ela pensa que é quando ela mudar de casa que quando ela vai ser feliz. Ela pensa que é quando ela mudar de um bairro é que a vida dela vai andar. Ela pensa que são coisas carnais, atitudes precipitadas. Ela pensa que é quando ela vender, ela pensa que é quando ela comprar, mas quando eu estiver morando naquele lugar, mas quando eu estiver com aquele carro, mas quando eu tiver filhos, mas quando eu estiver casado, é aí que ela pensa que vai ser feliz. Mas na verdade, o que faz uma pessoa ser plena é a presença de Cristo na vida dela. Se ela tem a presença de Cristo com ela, ela enfrenta a tempestade que for, porque ela sabe que o destino final é vitória. Agora, quando você vai jogando tudo fora, vai se endividando, agora a única coisa que poderia salvá-los, eles também desfizeram, lançaram fora. E aí o que aconteceu? Versículo de número 20, E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís,
E cadê Paulo nessa hora, irmã? Paulo estava quieto. Preciso te ensinar uma coisa. Tem gente na sua casa que você ama, que você tem chorado, derramado lágrimas, falando: Senhor, salva essa pessoa. Só que essa pessoa escolheu ouvir o piloto. Uma hora o desespero vai bater para ela? Vai. O Paulo ficou toda hora lá na saia do piloto, assim, ó: amigo, volta! Você viu o Paulo falando assim: amigo, o que eu te falei? Volta logo, nós vamos morrer. Você fala: filho, pelo amor de Deus, toma uma atitude na sua vida, se converte, sai dessa vida. Senão daqui a pouco você está morto, você está privado da liberdade. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a nossa família? Marido, esposa, pelo amor de Deus, toma... Você não vê Paulo fazendo isso. Paulo deixou eles viverem o que eles escolheram. E Paulo estava no barco. Hein? Você como familiar, você não quer sofrer. E o familiar sofre junto, a gente sabe. O familiar, ele sofre junto, porque a gente não quer ver um familiar sofrendo. Paulo não queria morrer. Só que Paulo estava em paz, porque a presença de Deus estava com ele. Quem aqui tem uma promessa de salvação para sua família? Então por que você está sofrendo? Não sofra, porque a promessa de salvação é garantida. É que o percurso tem tempestade, dói de ver, dói de ver. A gente não queria ver aquela pessoa que a gente ama tanto sofrer, não queria. Paulo não queria estar passando por aquilo, ele já estava em jejum e eles jogavam até os alimentos fora. No terceiro dia, veja que foi um ciclone que durou mais de 3 dias. Eles já estavam assim, ó, à mercê. Deixa a coisa fluir, deixa ver onde nós vamos parar. E eles começaram a jogar tudo fora. E a Bíblia diz assim que passou, ó, de 3 dias. A escuridão era tão grande. E eu estou falando aqui de mundo espiritual. Quem está entendendo aqui, presta atenção. A escuridão na vida deles ali, naquele momento, foi tão grande. Fazia dias que eles não viam o sol. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E às vezes na tua casa está igual. Tem dias que você não vê o sol. Tem dias que você não tem paz dentro dessa casa. Você tem até tristeza na hora que você chega nela. Tem dias que você não dorme em paz. Tem dias que você não tem um refrigério. Paulo estava vivendo isso. Mas quando a Bíblia diz que fugiu toda a esperança deles se salvarem, no versículo 21, Paulo vai fazer alguma coisa. Havendo já muito que se não comia. Lembra que eu falei para você que Paulo já estava em jejum? Então imagina o tempo que ele ficou sem comer. Como prisioneiro ainda. Bom, olha o que Paulo vai fazer. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Olha aqui para a irmã Thaís, ó. Paulo vai fazer, ó, lembrando, ele era prisioneiro. Olha aqui para mim. Ele, por si só, não tinha nada para oferecer para eles. Às vezes você se sente incapaz. Pastora, o que eu vou oferecer para minha família? Ofereça a palavra. Ofereça testemunho. Testemunho de Bíblia, de fé. Não é testemunho de vida, não. É testemunho de fé. O que é testemunho de fé? É você, vou dar um exemplo do que é testemunho de fé e o que é testemunho de vida. O testemunho de fé é aquela mãe que vive uma batalha dentro de casa, às vezes num casamento, e o filho está vendo aquela mãe às vezes ser maltratada, está vendo aquela mulher ser hostilizada, humilhada, só que aquela mãe, ela ora por aquele marido. E o menino, e a criança, está vendo? Está vendo? Às vezes até a criança fala: minha mãe não merece isso. Mas a mulher é de oração. Daqui a algum tempo, o que vai acontecer? O que a Bíblia garante: esse marido se converte. E o que esse menino, esse filho vai lembrar? Do testemunho de fé. Minha mãe não tinha testemunho, minha mãe ainda assim sofria, mas ela continuava perseverando. Minha mãe continuava lutando. É o nosso testemunho de fé. E Paulo tinha esse testemunho de fé porque ele tinha comunhão com o Pai. Então o que vai acontecer aqui? Paulo vai continuar mostrando que mesmo sendo prisioneiro, ou seja, mesmo não tendo nada para oferecer para eles, mesmo não tendo testemunho, ele tinha autoridade porque Cristo estava com ele.
Ou seja, ele vai se levantar, vai se pôr no meio deles, sem vergonhinha, sem nada, pessoal, sem medo, sem nenhuma insegurança. Ele se coloca lá no meio e fala: pessoal, eu falei que não era para a gente sair de Creta. Vocês olharam para as circunstâncias, confiaram no piloto, fizeram o que quiseram até agora. Até agora vocês fizeram o que vocês quiseram. Mas Paulo, olha aqui, ó, como todo servo de Deus, e é o que você tem que fazer também, ele vai dar e trazer para nós uma grande lição aqui hoje. Ele vai ensinar sobre a misericórdia de Deus. No versículo de número 22. Mas agora vos ademoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, ou seja, o mensageiro de Deus, de quem eu pertenço, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Igreja, olha aqui para a irmã Thaís. A Bíblia diz que Paulo, naquela noite, o anjo do Senhor ficou ao lado dele. Deixa eu lembrar você o seguinte, olha aqui para mim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo que quis ouvir o piloto, fez tudo errado. Todo mundo que não ouviu a palavra que foi dada, fez o que achava que era certo. E a Bíblia diz que essas pessoas, eles tiveram um sentimento, além do desespero. No finalzinho, qual foi o sentimento? Não tem mais jeito para nós. Às vezes você está aqui hoje pensando: não tem mais jeito para mim. Eu fui longe demais, não tem mais jeito para esse filho, não tem mais jeito para essa casa. Minha vida acabou. Era o que eles pensavam. E Deus, da sua infinita misericórdia, Ele não falou assim para o Paulo: Paulo, você vai lá e avisa eles que por causa do erro deles, todo mundo vai morrer, menos você que ficou comigo. Foi isso que Deus falou? Não foi. Esse é o amor de Deus para conosco. A vontade do homem é: vai morrer todo mundo, bem feito também. Essa é a vontade do homem. Mas é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra do Senhor nos ensina que o prazer dele é salvar. Deus usou, olha aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus usou o ciclone, Deus usou a tempestade, Deus usou a pessoa que acabou acreditando no piloto, mas toda aquela situação, no fim das contas, foi favorável para que eles então se salvassem e eles crescem no Senhor. E se não fosse o Paulo ali, eles iam acabar perdendo a esperança de tal maneira que muitos iam se jogar no mar para morrer. Paulo traz ali uma palavra de esperança. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? É a nossa missão. Você está vendo que o barco da tua casa está desandando, mas continue sendo a autoridade ali dentro e ministrando o que Deus quer que você ministre. Não o que você acha. A nossa vontade às vezes é: eu não vou também mais cuidar. Você é que se vire. A vontade do homem é fazer o quê? Desistir. Minha, sua, de todos nós. A vontade da carne é desistir, porque a carne não gosta de trabalhar. A carne gosta de sossego. A mente, ó, ela está sempre em stand-by para agir na hora do sufoco. Então, naquele momento, quando Paulo se levanta e usa a autoridade dele em nome de Jesus, em Cristo Jesus, ele não traz a palavra de condenação. Igreja, assim é Deus conosco. Você não está aqui hoje para ouvir uma palavra de condenação. Se o teu barco está no meio desse ciclone, se no meio do caminho você resolveu escolher o piloto, se no meio do caminho você largou a palavra e você sabe disso, se no meio do caminho você decidiu seguir do jeito que você queria, Deus está falando para você: olha, a coisa desandou, o barco vai se perder, por causa dele ninguém mais vai seguir viagem, mas eu vou poupar você e eu vou reescrever sua história do meu jeito. Deus está falando aqui hoje com muita gente. Você não vai nem em barco mais, agora é você e eu. Deus começou a dizer através do apóstolo Paulo: ninguém vai se perder, o barco vai. O barco vai. O que vocês usaram para fazer nessa viagem e continuar essa viagem que eu mandei parar, eu vou destruir. Eu vou destruir. Eles iam ter que bater numa ilha para que o barco então se desfizesse completamente e eles fossem salvos. Mas no versículo ainda de número 24, olha a palavra que Paulo vai dizer
para eles e também para nós aqui nessa manhã. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Igreja, repete comigo, dito. Paulo estava preso, Paulo estava com fome e numa viagem fracassada. Olha aqui para mim, ó. Às vezes você está nessa mesma viagem. Você está vendo tua casa indo embora. Você está vendo uma viagem que não tem rumo, nem eira, nem beira. Você está vendo a coisa desandar. Você está vendo que nem destino você tem. Sua vida está, ó, largada. Como essa viagem estava. Eles já não estavam mais remando. O barco estava largado. Só que o anjo do Senhor, o mensageiro, do Senhor, quando você lê anjo do Senhor, você pode esperar, é o mensageiro de Deus. É aquele que vem trazer a mensagem de Deus. Isso é o anjo do Senhor. Hoje nós temos a mensagem de Deus através da palavra. Paulo estava ali, lado a lado com o mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus dizia para ele, Paulo, não tenha medo, você vai ter que ir para lá. Eu vou perguntar de novo aqui nessa manhã. Quem aqui tem promessa? Então não importa o ciclone que se levantou, você vai chegar lá. Mas tem que estar do lado do mensageiro de Deus. Ele vem trazer a boa palavra. A pessoa que diz que é um mensageiro de Deus e vem trazer para você palavra de caos, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Porque o mensageiro de Deus, ele traz a palavra que traz vida, que traz esperança. Não creia nos falsos profetas. Porque tem muitos que se levantaram. Se você vê alguém na internet lá que diz assim, deixa de fazer aquilo que está na Bíblia, porque pareceu ter muito sentido, meu irmão, isso não é mensageiro de Deus. Isso é um demônio. Que vem querer fazer com que você faça a pior viagem da sua vida. Com consequências negativas e que aparentemente o vento é favorável. Mas que nada vai acontecer de ruim. No final ele diz, o anjo, a palavra de Deus aqui, ela ensina que o anjo ficou motivando Paulo. Paulo, vai dar certo. Paulo, você vai avisar eles lá que ninguém vai morrer. Para terminar, a palavra de Deus diz assim, Paulo ainda admoestando o pessoal. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E foi o que aconteceu. Eu não vou contar essa história, se Deus permitir eu vou contar outra história para você. Porque ele vai chegar na ilha de Malta. Quando ele chegar lá, você vai ver que ele vai ser picado por uma cobra, todo mundo vai ver, e não acontece nada. Você vê, olha aqui para mim, que o próprio Deus vai mostrando quem é Paulo. Você não precisa falar quem você é. Você não precisa falar quem é o seu Deus. Viva o que o seu Deus está mandando você dizer. Viver e as pessoas vão ver que Deus está com você. Você não precisa falar, Deus está comigo. O seu viver mostra que Deus está com você. Quando você ora, quando você intercede, quando você na tua casa não desiste. Só o fato de você permanecer, o fato de você fazer um voto, eu vou à igreja a todos os cultos, que ainda que critiquem, ainda que dizem, tá vendo, olha lá, nem vence na vida e vive na igreja. O Paulo estava preso, mas tinha a presença de Deus com ele. Não tem nada que mostra que ela venceu, mas continua buscando, graças a Deus, porque eu sei que eu vou chegar na ilha de Malta. E eu sei que eu vou chegar no destino final. E posso te contar um segredo aqui? Eu acho que você vai concordar comigo. Mas, eu já quero orar já. Falei que hoje a palavra é simples. Olha aqui para mim, Mais do que ter coisas que mostram que você tem a bênção de Deus, o mais importante é ter a paz de Deus. Quando você tem a paz de Deus, você tem tudo que você precisa, irmão. Você tem paz para resolver qualquer problema, você tem paz para dormir, você tem paz para enfrentar o que seja. E hoje esse retrato da palavra aqui do apóstolo Paulo traz para nós uma grande lição. Vale a pena você permanecer no que Deus mandou. Pastor, na minha casa eu falo, ninguém ouve. Com o Paulo foi a mesma coisa. E a viagem seguiu turbulenta, mas Paulo estava em paz, porque ele estava com o mensageiro de Deus, ele estava com a palavra, ele estava em paz. Quando foi necessário falar, ele falou.
Às vezes, por muito falar, a gente não consegue atrair alguém para Jesus. A gente fala demais. A gente quer ser Deus. A gente quer resolver o problema de todo mundo da casa. Em que momento você viu o apóstolo Paulo tentando falar: não joga não. Não faz isso não. Você não vê. Paulo estava buscando a Deus enquanto a viagem estava sendo ruim. A viagem está ruim, continua buscando a Deus. Porque na hora certa você vai chegar lá. Diga graças a Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero chegar lá agora com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. No versículo de número 23. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E eu gosto de trazer uma mensagem aqui para você antes da gente continuar. Olha aqui para mim. Veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu ensinei. Duas coisas importantes aqui, ó. Nunca retenha o que Deus te ensinou. Crente não vira crente para virar em bolha. E nem morar dentro dela. Se nós temos o título de cristãos, é porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Não espere nada pequeno. Não espere nada insignificante. Minha vida não tem valor. Ah, mentira. Se você é de Cristo, a vida tem valor e vai fazer a vida de outros terem valor. É isso que você não entendeu ainda. Então Paulo dizia: o que eu recebi, eu também te entreguei. E se a gente não tem nada, a gente não vai enviar nada, não vai trazer nada para ninguém. Ele continua, ó. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por isso eu sempre digo que a Santa Ceia do Senhor é um culto que o Senhor Jesus mandou fazer, igreja. Ele disse: pode fazer isso sempre em memória de mim. No versículo 25 ele diz: semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí ele continua: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o que nós vamos fazer agora. A palavra foi dada e você vai se examinar. Paulo deixou eles. Paulo só estava pronto para dar a palavra. Eu não posso julgar você. Nós temos que nos analisar. Você tem que dizer para Deus agora se você está pronto ou não para fazer uma aliança com Ele. E quando você tem uma aliança com alguém, ela não pode ser quebrada. Não pode entrar uma terceira pessoa. Não pode haver um flerte. Não pode haver um romance. Você tem uma aliança, você tem um compromisso. E com Jesus é a mesma coisa. Quando eu firmo uma aliança com Jesus, não pode haver um intruso. Não pode haver a voz do inimigo me tentando a fazer o que eu não devo e continuar fazendo o que eu não devo. O que o Senhor não me chamou para fazer. Que insiste em continuar a fazer com que eu peque cada vez mais. Não. Agora é você e Deus e mais ninguém. Ninguém vai olhar para a sua cara. Ninguém vai ficar medindo o que você está falando. É hora de você abrir o seu coração para o Senhor. Se for necessário você colocar a tua casa em ordem, faça como o apóstolo Paulo ensinou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, eu posso participar da Santa Ceia? Alguns pregadores dizem que é depois do batismo. Alguns pregadores dizem tantas coisas, mas o objetivo é simples. É quando você percebe que você tem essa aliança com Deus. E hoje você pode ter essa aliança com Deus. Se você tomar sua decisão hoje, eu não vou mais deixar ninguém, nem nada, entrar no meu relacionamento com Deus. Então você está pronto para participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Toda a igreja, feche os olhos, curva a sua cabeça. É momento de você orar agora. Meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Simples, mas tão eficaz. Que nos ensinou e alguém precisava ouvir isso aqui hoje. Pessoas que escolheram ouvir o piloto em determinado momento da viagem. Tem gente aqui que estava dando crédito ao piloto.
Tem gente aqui que olhou os ventos brandos e favoráveis e começou a seguir a sua vida nesse rumo, dizendo: tá vendo? Não precisa ser tão Caxias, não precisa ser tão duro, não precisa ser tão crente. Mas a verdade é que não se trata de nada disso. A verdade é que se trata de ter uma viagem com paz, e é o que nós queremos ter. Ah, meu Deus, Paulo teve aquela viagem, apesar de turbulenta e sofrida, ele estava na tua presença. É claro que às vezes na nossa vida enfrentamos os momentos de solidão, enfrentamos os momentos de grande desespero, mas se a presença do Senhor está conosco, meu irmão, minha irmã, então você não tem o que temer. Paulo já tinha alertado: vamos ficar por aqui, a viagem vai ser dura. Deus está dizendo para você nessa manhã: quantas palavras eu te dei. Mas Deus está dizendo também nessa manhã: não fique triste porque você não ouviu, porque a chance está sendo dada agora. A chance foi dada àqueles homens, a chance foi dada de salvação para todos eles. Paulo disse: ninguém vai se perder. Que a palavra branda esteja no nosso lábio, que a palavra do amor esteja conosco e que a gente possa vivê-la em o nome do Senhor Jesus. Pai, tem gente agora pedindo perdão. Agora é hora do seu conserto com Deus. É hora de você dizer para Ele: Pai, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, desde o dia que eu nasci até hoje, eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero, meu Deus, me entregar completamente a Ti. Eu não quero deixar que nenhum intruso atrapalhe o meu relacionamento contigo. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter a vida abundante que Jesus veio trazer. Às vezes você pensa que você é desprezível porque você não tem um testemunho para dar. Pastor, o que vão achar? O que a minha família vai dizer? Eu vivo endividado, vivo com problemas. Ah, meu irmão, mas viva na presença de Deus. Viva na presença de Deus, porque ela é a coisa mais importante. É na presença de Deus que você sai das viagens turbulentas. É na presença de Deus que você sai da dívida, que você sai do vício. É na presença de Deus e vivendo ela verdadeiramente que você começa a viver a vida plena e abundante que Ele veio trazer. Mas nunca negocie com a presença de Deus, esteja nela. E hoje o Senhor te faz esse convite: esteja na minha presença. Ah, tem gente agora se entregando para o Senhor, Pai. Tem gente agora dizendo: meu Deus, eu faço um voto contigo. Eu não quero mais faltar nas reuniões, achar compromissos mais importantes do que aprender com a Tua palavra. Meu Deus, tem gente agora fazendo um compromisso contigo de te buscar todos os dias, de ser uma pessoa de oração, de ser uma pessoa que vai seguir a palavra. Ah, meu Deus, então ajuda essa pessoa. É a oração que eu faço aqui. Como ministra dessa igreja, eu oro para que eles sejam alcançados agora com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. E que nessa manhã eles possam ter ouvido a voz do Paulo, que dizia: nenhum de vocês vai se perder, aleluia. A sua alma não vai se perder, a alma dos seus familiares não vai se perder. Diga graças a Deus. Diga: Senhor, eu creio no Teu perdão. Você tem que dizer isso, meu irmão. Creia no perdão de Deus que está sobre você agora. Ele te perdoa, Ele te lava no sangue dEle, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É hora de você entregar verdadeiramente o seu coração. Pai, tem gente que vai tomar a Santa Ceia hoje pela primeira vez, porque ela fez um voto. Ela está dizendo: Senhor, eu prometo ser fiel. Eu declaro que o Senhor a partir de hoje é meu único e suficiente Salvador. Eu não vou mais negociar com o pecado. Eu não vou mais ouvir o piloto. Eu não vou mais achar que a viagem é do jeito que eu quero. Não, a partir de hoje você pode dizer isso, meu irmão: a viagem vai ser do jeito que Deus quer. A viagem vai ser planejada por Ele, o caminho será planejado por Ele a partir de hoje, em o santo nome do Senhor Jesus. E você diga: obrigada, Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Você está pronto. Receba o refrigério em o nome de Jesus. Os obreiros já estão preparados. Nós vamos servir a Santa Ceia. E quando você receber a ceia, você destaca sentadinho mesmo, senão pode cair o pão, tá? E ele é aberto já. Então na hora que você for abrir os elementos, você faz assim, já abre calmamente. E quando tiver aberto, aí sim você se coloca de pé, em o nome do Senhor Jesus. Pode servir e cante com fé, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou
já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Os pães multiplicou. Água e vinho transformou. Vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a Sim, voltar. os peixes apanhar. Os peixes apanhar. Mas Jesus, Mas Jesus os manda outra vez partir. ao voltar à praia então, Ao tornar a praia, vem então, no fogo, vem peixe e pão. fogo, peixe, pão. E Jesus, E Jesus que os convida sem ali. vem cear, o mestre chama. Cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Pães multiplicou. Os pães multiplicou. Água e vinho transformou. Vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Todos receberam? Alguém não recebeu? Fique toda a igreja de pé, em nome de Jesus. Segure agora o pão, levante ele aos céus, com os olhos fechados. Vamos fazer esse momento agora pela fé. Por enquanto é só um pão. E vejam que são elementos que o Senhor Jesus valorizou. Quando ele partiu o pão, ele deu graças ao Senhor e ele declarou: este é o meu corpo que é partido por vós. Sabe, igreja, o corpo de Jesus foi moído, foi destruído, foi despedaçado, para que o nosso corpo fosse inteiro, fosse completo. Essa é a bênção que eu ministro sobre a igreja nesta hora. O corpo de Cristo é aquele que nos sara. Então, se houver alguém doente no nosso meio, com alguma enfermidade, alguma dor, alguma anormalidade, alguma doença, feridas, quando você participar do corpo de Cristo, creia, você será sarado. Porque o corpo de Cristo é aquele que veio sarar as nossas enfermidades. Pelas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Nós apresentamos, Senhor, a Ti esse pequeno pedaço de pão, e que depois da oração se torna no corpo do Senhor. Nós apresentamos a Ti e dizemos: Senhor, repita comigo, igreja: Senhor Jesus, eu declaro que a partir de agora, este é o corpo de Cristo, que foi moído, que foi despedaçado no meu lugar. Diga: eu recebo o corpo de Cristo, e com ele eu recebo saúde e vida com abundância. Como agora crendo. Receba saúde, receba vigor. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja revestido desse poder. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, ele toma o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por enquanto é só o suco. Mas agora você segura o cálice, levanta ele aos céus. O sangue de Cristo é aquele que te purifica. É aquele que te faz de novo. Te purifica completamente de toda impureza. Ao tomar do sangue de Cristo, você se declara livre das amarras de Satanás. O sangue é aquilo que dá vida. A vida de Cristo foi totalmente esvaziada para que você tivesse vida. Diga graças a Deus. Levante o cálice agora e repita comigo: Senhor Jesus, eu declaro que este é o sangue de Cristo, que me lava, que me purifica e que me faz de novo. Beba agora crendo com fé e seja lavado pelo Senhor. Aleluia. Deixa o cálice no banco, feche seus olhos agora e adore a Deus. Você veio aqui para adorar. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Levante as mãos e adore a Deus. Levante as mãos e adore a Deus. Oh, diga aleluia, aleluia. Diga santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Diga santo. Diga ele é o Cordeiro. Tu és poderoso. Digno de louvor és tu, Senhor. Santo. Diga santo. É o Senhor. É o Senhor, Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Te louvamos. Vai dizendo para ele: eu não sei viver sem ti. Ah, Senhor, fica no barco comigo. Diga: tu és santo, santo, santo é o Senhor. Diga: tu és santo. Diga para ele: tu és santo, tu és bendito. Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és o médico dos médicos, o Deus provedor, o justo juiz, aquele que sarou nossas doenças, nossas feridas, aquele que arrancou do meio do teu povo toda a enfermidade, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Ajuda o teu povo a viver o sobrenatural aqui nessa manhã. Ajuda o teu povo a ver a tua presença. Levante as suas mãos e diga santo. Levante as suas mãos e declare: santo, santo, santo é o Senhor. É o Senhor, Deus poderoso. Diga: digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Que bonito, olha o coral. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é poderoso.
Aplauda Jesus bem forte, o autor e o consumador da nossa fé. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Nas palmas assim, ó. Tchai, tchai, tchai. Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová. Os obreiros podem recolher os cálices. Jeová Shammah, Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a minha, você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra prometida, uma letiva. Esse é um povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. As palmas assim pra Jesus. Mais uma vez toda a igreja declarando, ó. Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah, Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a minha, você dá valor, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar, uma terra prometida e uma leitiva. Esse é um povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Mais uma vez declarei. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Palmas pra Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus amigos, eu vou aproveitar que você está de pé e está com essa alegria no coração para já trazer o desfecho daquele grande propósito que eu quero fazer com você. E comecei na Santa Ceia do mês passado. Na verdade, eu comecei no primeiro domingo de setembro. Pastora, o que é isso? Vamos abrir em Isaías 43, 25 e 26. Pastor, eu esqueci o meu. Ou você que não sabia, hoje é o desfecho, mas dá para você receber também, pela fé. Você levanta a sua mão, a gente entrega para você. A palavra do Senhor nos ensina em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Diga graças a Deus. Quando você for orar, igreja, daqui a pouquinho, você não vai falar: meu Deus, eu sou a pior pessoa do universo. Esquece esse tipo de oração. Eu tenho ensinado às pessoas que você tem que se enxergar como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É assim que Deus te vê, sabia disso? O diabo quer que você se sinta a menor pessoa, a mais desprezível, a pior do mundo. Mas Deus te enxerga como a melhor, porque você é imagem e semelhança dele. E graças a Deus por isso.
Se você ficou com a gente nesse propósito, hoje é o dia de nós terminarmos. Eu quero convidar você a orar com fé. Isaías 43, 26 é o propósito que Deus tocou no meu coração desde o início do mês passado. E como já tivemos vitórias aqui, como pessoas participaram. Pessoas que estão em casa acompanhando ao vivo essa transmissão. Pessoas que me assistem do Brasil todo e que nem tem igreja na cidade delas. E elas falaram: pastor, eu posso pegar um envelope e fazer também? Eu falei: fica à vontade. É tudo Deus que dirige a coisa. E elas então entenderam e estão fazendo. Então você que está em casa também, estamos aqui no desfecho, crendo que estamos lembrando não a Deus, mas estamos lembrando a nós do que Ele já fez. Diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo juntamente, melhor dizendo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Quem entendeu no meio da mensagem, entendeu que eu disse algo muito precioso. Deus tem prazer em salvar. Deus tem prazer em justificar você. O homem tem prazer em condenar. O homem tem prazer em apontar o dedo. Mas Deus não. Deus quer que você apresente agora suas causas, suas razões. Meu Deus, está aqui meu casamento, está aqui essa doença, está aqui esse problema. E eu estou lembrando a mim mesmo do que a tua palavra diz. Eu quero ser vencedor, essas são as minhas razões, as minhas justificativas são essas. E Deus vai entrar em operação. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos juntos nessa fé. Feche seus olhos agora. Meu Deus, nós te agradecemos por todos esses domingos que ficamos nessa fé. Meu Deus, no domingo que vem, o Senhor já dirigiu o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou falar com o povo. Meu Deus, mas hoje nós queremos trazer a tua lembrança que nós agimos pela fé durante todos esses domingos. Foram todos os domingos do mês de setembro e também foram todos os domingos, ou melhor dizendo, até a ceia de outubro. Meu Deus, o Senhor fez e ainda vai fazer grandes coisas. Tem gente agora apresentando a ti uma causa impossível. O médico diz que é impossível. O médico diz que a doença é terminal. O médico diz que não tem jeito, que é só cirurgia. O médico diz que a doença é degenerativa, que a doença é autoimune, que o remédio é para sempre. Mas essa pessoa que não aceita, ela está no tribunal agora. E ela está dizendo: em nome do Senhor Jesus, eu não aceito este mal. É hora de você exigir a saída do mal. A palavra do Senhor nos ensina que se você determinar algum negócio em nome do Senhor Jesus, aquilo seria feito. Então determina agora, exija a saída do mal da tua vida, desta causa. Algo que tenha aprisionado a venda, a compra, seja lá o que for. É hora de você colocar isso diante do Senhor neste tribunal, porque Ele vai bater o martelo. O justo juiz vai bater o martelo, mas vai bater em teu favor. A causa vai ser ganha, vai ser favorável. Pode ter certeza que o Senhor está entrando em operação agora. Seja na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua família. O Senhor agora está entrando em operação. Ele está chamando para este tribunal Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso advogado. O advogado fiel, aquele que intercede e intercedeu e continua intercedendo por nós. Jesus, opere por nós e através de nós. Nós estamos aqui lembrando essa causa, crendo que ela será ouvida. Como está escrito em Isaías 43, 25, o Senhor apagou tudo, apagou todo o erro, apagou todo o pecado. Essas pessoas que estão aqui estão lavadas no sangue do Cordeiro. Pode orar sem culpa, pode orar com fé. Ore agora determinando a mudança. Diga: na minha casa não vai haver mais morte. Na minha casa vai haver cura, vai haver transformação. Isso é determinar em o nome do Senhor Jesus. E você comece a dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu creio. Essa vai ser a última oração neste propósito, mas não vai ser o final, porque o final é a vitória. O final é chegar na ilha de Malta. O final é ter a vitória. A minha casa não vai perecer. Essa causa não vai perecer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, apresente esse papel agora aos céus, este envelope com fé no seu coração, e peça com fé. A Bíblia diz que quem pede recebe. Peça sem timidez agora. Abra a tua boca que o Senhor te enche. O que você quer dele? Peça, peça, peça. Não seja tímido ao pedir. Peça para Ele agora aquilo que está no teu coração, aquilo que você quer ver acontecendo na tua história, na tua vida e na tua casa, em o nome do Senhor Jesus. E Ele garante que Ele cumprirá os desejos do nosso coração conforme a tua vontade.
Obrigada, Senhor, por esses dias. Obrigada, Senhor, por esse propósito. Essa pessoa sai daqui confiante de que a vitória foi dada, de que o veredito foi favorável e de que a bênção já é dela. Ela já pode declarar, ela já pode dizer: a bênção é minha, ela está no meu casamento, ela está na minha saúde, ela está na saúde dessas pessoas, ela está na vida das pessoas que eu amo, em o nome do Senhor Jesus. Diga: obrigada, Senhor, pela oportunidade. Diga: eu vou ver vitórias acontecendo na minha vida e na minha casa, em o nome de Jesus. Diga: graças a Deus. Diga: obrigada, Jesus. Graças a Deus. Abra os olhos, igreja. Muitos aqui eu sei que viveram já vitórias, muitos aqui já viveram conquistas, mas esse é só o começo. O Senhor não faz acepção de pessoas, e Ele não está esperando que você peça: pelo amor de Deus, ó Pai, me ajude. Não, Ele está esperando que você se posicione como vencedor, que Ele já te vê, que você então tome posse das bênçãos que já são suas, em o nome de Jesus. Diga: graças a Deus. Você leva para casa até Deus dirigir outro propósito, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor, meus amigos. Graças a Deus. Quem recebeu esse folhetinho aqui na entrada, pessoal? Quem recebeu? Alguém não recebeu? Isso aqui eu pedi para fazer com muito amor. Aqui eu queria te avisar que nós temos um estacionamento gratuito, para você não precisar deixar o seu carro na rua, para quem vende carro. E aqui atrás também tem o QR Code para você escanear e entrar no grupo dos membros da igreja. É um grupo fechado, só a pastora fala ali. E ali eu dou os recados da igreja, que é tão importante. Por exemplo, vai ter a festa das crianças no próximo sábado. Se você não está lá, você não fica sabendo. Então eu queria que você participasse mais com a gente. Você faz parte do corpo de Cristo, tá bom? Então se você não sabe entrar no grupo, depois você pede o pessoal te ajudar, em nome de Jesus, tá bom? E aqui já terminou? Já deu certo? Não? Então deixa eu me despedir do pessoal de casa. Fique na bênção e na paz de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. No domingo que vem estaremos aqui de volta. Tudo para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Cristo, tá bom? Então a gente vai continuando aqui. Então, entre. TV Gospel Brasil. Sintonia com a verdade e amor de Deus, transmitindo a verdadeira palavra de Deus. Divulgue, compartilhe. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nosso WhatsApp 14997055518. TV Gospel Brasil, uma TV de amor.